Boa noite a todos, eu sou Paulo Roberto de Oliveira Caruso, presidente da Academia Brasileira de Trova, e eu venho com uma palestra sobre trova, e para tanto eu me baseio no material que eu recebi da ex-presidente da União Brasileira de Trovadores de Bragança Paulista, Lola Prata, que fez esse material junto com o Arlindo Tadeu Hagen, então, de Juiz de Fora, outro brilhante trovador nosso. E eu vou usar então lançar mão desse material para a palestra sobre acerca de trova, como eu já falei. A trova é um poemeto composto por 4 versos 7-silábicos, em 4 sílabas poéticas, na verdade não gramaticais, como vai ficar claro depois. E ela é feita para ser simples. Vem do latim trover, do francês trover, perdão, e também encontramos no italiano trovare e em português e espanhol também trovar, o verbo trovar. E a estrutura da trova ela não tem título a princípio não, para início de conversa, assim como o haikai, por exemplo. E como falei, é um poemeto composto por 4 versos 7-silábicos e com rima AB, ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. As 7 sílabas poéticas também se chamam de redondilha maior, que no caso tange a trova. Já a redondilha menor é aquela de 5 sílabas poéticas, só para efeito de curiosidade mesmo. A gente tem que esgotar necessariamente o tema abordado na trova. E sendo que a contagem, isso é importantíssimo, a contagem das sílabas poéticas, ela difere muito da contagem das sílabas gramaticais. Na contagem de sílabas poéticas a gente conta do jeito que falamos, na verdade, não do jeito que escrevemos. Ninguém fala, por exemplo, eu comprei um carro azul. A gente fala, eu comprei um carro azul. Então, quando você chega àquela divisão K, Ro, A, Zul, isso seria a contagem gramatical, na verdade, a contagem de sílabas gramaticais. Já na contagem de sílabas poéticas, é da forma que a gente fala. Então ficaria eu, com, prei, rua, zul. Você junta as duas vogais átonas, o e a, que é justamente da forma como nós falamos. E assim, a gente tem que ter cuidado também com as trovas de pé quebrado, que são quando a gente erra a contagem silábica poética, quando normalmente é isso, mas também quando é uma falha de rima, e a ortopedia da trova está cheia de trovas de pé quebrado. Qualquer sílaba depois da última tônica do verso não entra na contagem, mas ela entra para efeito de rima, tá? Por exemplo, artístico, entendeu? A contagem vai até o is, que é a última sílaba tônica. O tico, ele só vai entrar para efeito de rima. Artístico alguma outra que tenha também terminada em ístico. Dístico, boa. Místico. O metro é a medida do verso, diferente da contagem de sílabas gramaticais, como eu falei. E na verdade a gente deve treinar a junção das vogais, não confiando só na pronúncia, já que a gente tem diversos sotaques no Brasil. Então a gente adquire a contagem com a prática, na verdade. Um exemplo aqui. Ó linda trova perfeita. A contagem vai até a última sílaba poética, a última sílaba tônica. Então, esse ó linda trova perfeita
a contagem vai até o fei. Eu lamento não estar aqui com algum PowerPoint, etc., alguma coisa, porque eu estou na casa da minha mãe, sem computador, então estou fazendo tudo inteiramente pelo celular, pelo aparelho celular, com o auxílio precioso das antigas e clássicas folhas de papel, caneta, etc. Junção de vogais. Ah tá, uma outra coisa interessante nesse ó linda trova perfeita. Se a gente for prestar atenção em sílabas gramaticais, são 7, são 8, a quantidade é de 8, porque você não vai até a última sílaba tônica, você vai até o final. Já na contagem de sílabas poéticas ou métricas, aí vai até a 7ª. E a gente tem diversas formas assim de a gente ver a junção de vogais. Uma delas é a elisão. É a supressão de vogal átona de um vocábulo, quando o vocábulo seguinte também começar por vogal. Por exemplo, de amor. A gente vai, na separação silábica poética, a gente vai fazer o seguinte: de a, que é como a gente fala, traço mor, e não de traço a traço mor, que seria a separação silábica gramatical. Sobre o mar, sobre o mar, e não sobre o mar, que seria aquela separação silábica gramatical, conforme eu disse. Aí nós temos também uma escolha entre a sinérese e a diérese, sendo que o próprio autor a ele é que cabe escolher a que melhor lhe convém, quando não é fácil a separação de sílabas, por variar muito a pronúncia de acordo com a região no Brasil, Portugal e por aí vai. Então, na sinérese, na verdade, a gente tem a ditongação. Por exemplo, a palavra crueldade, que ficaria na ditongação cruel, o ditongo ue, cruel, da, de. Outro exemplo de ditongação, pie, da, de. Outro, reunir. No caso da diérese é o contrário, a gente faz uma hiatização, a gente faz um hiato, a gente corta esse ditongo. Então, é o que acontece muito no Nordeste. Cru, eu, da, de. Pi, e, da, de. Reunir. A gente corta o ditongo, na verdade. Dependendo do tipo de pronúncia. Lá a pronúncia é diferente do que se tem normalmente aqui no Rio de Janeiro. Agora, temos também a aférese, que é a redução. Há poucos que aceitam, por exemplo, o pra no lugar do para. Eu mesmo, quando comecei a escrever trovas, fui aconselhado a não utilizar esse recurso. Mas também tem o até, algumas pessoas usam té, e o ainda, algumas usam como inda, uma redução também. Temos também a ectilipse, que é não unir. Por exemplo, o com mais o, a preposição com e o artigo definido masculino o, que redundaria em co. Também o com mais a, que redundaria em coa. E derivados, coas, cos, isso não é aconselhado. A junção, uma observação aqui, a junção de vogais é uma das espinhas dorsais da trova, mas a divergência entre os nossos melhores trovadores, com relação a isso que eu estava falando de ditongação, sinérese, diérese, essas coisas. Se usar ditongação numa trova, não é aconselhado a pessoa usar hiatização de uma outra palavra nessa mesma trova. Porque senão também o leitor, avaliador, de repente num concurso de trovas, a chance dele se enrolar realmente é grande. Rima é a identidade ou semelhança de som
do fim da palavra, usada para dar ritmo e harmonia. Foneticamente pode ser perfeita, serena, conforme eu estava falando, a rima é identidade ou semelhança de som do fim da palavra, usada para dar ritmo e harmonia. Foneticamente ela pode ser perfeita, sereno, moreno, neve, leve, é rigorosamente o mesmo som. Imperfeita, aí nesse caso a gente vai ver a distinção entre timbre aberto, fechado. Então, por exemplo, Deus e céus, rimar estrela com vela. Aguda ou masculina, que é oxítona, né? Feroz, atroz, amor, clamor. Tem a grave, ou também chamada de feminina, das paroxítonas. Festa, manifesta, flores, cores. Tem a esdrúxula, que é a proparoxítona, e nesse ponto é o mesmo nome usado no espanhol. Mágico, trágico, lírico, onírico, mônica, sônica. Segundo o valor, elas podem ser pobres, também são rimas vulgares, formadas por palavras da mesma classe gramatical, como coração e emoção, amor, temor, coração e emoção, substantivos, amor, temor também, e além de tudo, sentimentos. Bom, no caso do coração, mas é um órgão. Ricas, com palavras de classes gramaticais diferentes, como prece, substantivo, e adormece, verbo. Podem ser raras, entre palavras de muito poucas rimas possíveis, como tisne e cisne. E preciosas ou exóticas, que são rimas artificiais, como o verbo vê-la, né? Como se diz, flexão do verbo ver. E estrela, substantivo. Há também as toantes, só há identidade de sons nas vogais, a começar das vogais ou de tongos que levam o acento tônico, ou algumas vezes só nas vogais ou de tongos da sílaba tônica. Exemplo, fuso e veludo. A gente vê que não batem as consoantes, só as vogais, U e O. Cálida e lágrima, A e A e A. Só que isso não conta como trova, as toantes não contam. Então deixa eu riscar esse troço aqui, já risquei para palestra depois, que senão eu vou perder tempo à toa. Principais tipos de trovas: lírico-filosóficas, que falam de sentimentos, ensinamentos morais, máximas. Deixa eu desenrolar aqui. Humorísticas, sendo que convém manter o equilíbrio entre malícia e exagero. Essa é realmente um toque que eles dão. Por exemplo, uma trova de Iso Goldman, falecido, saudoso Iso Goldman. Quando abraço mulher feia, que não seja minha amiga, ou estou de cara cheia, ou separa porque é briga. E temos também a noção de achado, que é muito valorizada por trovadores como Dr. Abílio Cac, daqui do Rio de Janeiro, meu conterrâneo, e também Luiz Poeta, outro conterrâneo, que já não concorda com essa noção. Como eu tinha dito no início, trova vem do latim, do francês, perdão, falei de novo latim, estou gastando meu latim à toa. Trover, francês. Também encontramos no italiano trovare, e em português e espanhol trovar. Ela expressa, o achado, ele expressa uma nova ideia, uma boa rima, pode ser um modo diferente de dizer coisas comuns. A gente pode lançar mão de uma metáfora, de um dito popular, entre outras coisas. Um exemplo aqui de um achado. Não, se bem que o que eu vou ler agora apresenta uma singularidade de Mário Quintana, e ele faz uma rima que não existe, rima amigo com amigo. É a mesma palavra, então não há rima, só que para efeito de trova dá para ilustrar bem o que eu quero dizer. Não te abras com teu amigo,
que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Pra gente não falar segredos, pra não confiar em amigos para segredos. Porque na verdade todos nós temos amigos. E alguns toques para quem está iniciando, para quem resolve se aventurar na nossa querida trova. Não inicie cada verso com maiúscula. É aconselhável que você siga como se fosse uma prosa. Se a tua trova é como se fosse uma frase dividida em 4 versos, então você no primeiro verso você começa com maiúscula e os outros 3 com minúscula, dando sequência, como se fosse uma frase mesmo, direta. Às vezes não, às vezes tem um ponto, às vezes alguma coisa, aí sim a gente começa com maiúscula, mas normalmente não. O vocábulo não faz junção com nenhuma vogal átona, tônica, com nada. Ele sempre corta. Depois que você fala o advérbio de negação, não, você necessariamente continua a contagem silábica poética. Se o não foi a terceira, vamos supor, foi a terceira sílaba poética do verso, a próxima você dá um corte depois do não e a próxima é a quarta. Já. Vocábulos terminados em ia, oa, ua têm obrigatoriamente as vogais separadas, necessariamente. Também é outra observação importante. E aqui eu optei por não incluir uma abordagem histórica, indo direto ao assunto por causa do tempo razoavelmente exíguo, de 20 minutos. Eu não queria atrapalhar os colegas que viessem depois, motivo pelo qual eu não lancei mão de uma abordagem histórica, como eu acabei de dizer. Muito obrigado pela atenção e boa noite. Esse é só um teste para a palestra de amanhã, dia 21 de novembro de 2020. Abraço a todos e saúde nessa época deveras complicada da nossa existência.